Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Imagem dos Povos 2021, Histórias para Adiar o Fim do Mundo. Agora nós vamos conversar com Neylor Araão, o ambientalista. Na realidade, ele é o motivo da série que nós vamos apresentar durante toda a programação do Imagem dos Povos 2021. Neylor, bem-vindo ao Imagem dos Povos. Como é que vai? Tudo bem? Prazer estar participando com vocês. A gente tem que ter essa disposição, porque a gente sabe que essa caminhada é longa, né? Uma caminhada dura, uma caminhada difícil, e nada melhor do que a colaboração e o compartilhamento de ideias, de divergências, de opiniões, para que a gente possa encontrar sempre o melhor caminho. Porque o mundo, hoje em dia, vive um problema assim, socioambiental e de saúde quase que contínuo, né? Esses três problemas, eles caminham muito juntos. E nós precisamos de estar, esses eventos que vocês falam, é super importante para que a gente possa estar divulgando isso. Vamos pegar lá na origem do projeto. O que te mobilizou a fazer, a provocar esse projeto? E se você puder completar, como é que você entendeu que a televisão, o cinema, o audiovisual poderia ajudar a dar eco ao que você estava pensando originalmente? Essa ideia começou em 2014, 15. Eu comecei a verificar, assim, eu me livro na área ambiental desde sempre, desde que eu entendo por gente, desde 16, 15 anos. Quando a gente começa a formar, de fato, a personalidade da gente. E a gente sempre teve eu falo a gente, assim, meus amigos, o ciclo de amizade que a gente frequenta, a gente sempre teve vontade de colaborar. E nada melhor do que o audiovisual. Quando eu identifiquei isso em 2014, a gente começou a conversar esse programa junto com a Band de Minas, aí depois trocaram a direção lá, isso paralisou, e eu entrei em contato com algumas pessoas e nós fomos discutindo, moldando como que a gente poderia fazer isso. Na verdade, a gente queria fazer um programa diferente na área ambiental, não aquele programa que a gente fala de educação ambiental. Hoje a gente fala muito mais de comunicação ambiental do que de educação em si. Então, nós procuramos até encontrar a Guerrilha Filmes, que é uma produtora de Belo Horizonte, para que a gente pudesse levar essa ideia e mostrar o que a gente queria fazer. Na época, a ideia era completamente diferente, o programa, inclusive, chamaria, a ideia lá, a original seria Planeta Urgente, mas depois nós percebemos que o melhor seria a gente formatar um programa que fosse em questão de investigação, de documentário, capaz de prender mais as pessoas e que as pessoas, de fato, pudessem pensar, sabe? E identificar os dois lados da moeda, identificar o empreendedor, identificar também a sociedade, identificar todos os agentes envolvidos em cada questão dessa, para que as pessoas pudessem formar opinião. A gente não queria emitir uma opinião e, olha, a nossa opinião é essa, eu penso isso, essa é a verdade, porque não existe verdade nenhuma absoluta. Então, a ideia foi justamente isso, a gente fazer um documentário investigativo onde as pessoas pudessem tirar suas próprias conclusões. E foi a partir desse princípio que nós mudamos a questão para o nome, nós escolhemos o nome ambientalista. A produtora viajou com essa ideia até nas mostras paralelas em Cannes, no evento no Rio de Janeiro, junto com a Globo Vídeo. Então, nós resolvemos produzir isso com o fundo setorial da Ancine, que investiu no programa,
e o programa que a gente acha que ele está aí, ele é atemporal, sabe? É um programa que você vai poder ver daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos, é uma série de documentários. Então, é a maneira que a gente encontrou. Teve muita discussão, a maturidade da formatação, ela demorou aí 2 a 3 anos para a gente formatar esse programa da maneira que ela foi. Tá. Na realidade, você tocou, eu vou pedir para você falar de cada episódio, mas eu queria lembrar 2 coisas aqui primeiro. Uma é o Imagem dos Povos tem uma satisfação enorme em mostrar o ambientalista pelo fato dele ter participado da rodada de negócios e ele ter sido, vamos dizer assim, viabilizado definitivamente pelo fundo setorial a partir da negociação da edição do Imagem dos Povos. Foi quando a Guerrilha apresentou o projeto para o Cine Brasil TV e eles juntos fecharam os 2 vértices da terceira vértice do triângulo, que é fundo setorial, canal e produtora. E isso, para nós, é muito significativo, porque o Imagem dos Povos também, além desse aspecto do recorte de cada edição, focar num tema, ele tem essa questão do negócio do audiovisual, em Minas Gerais. Bom, dito isso, eu queria, voltando para a edição desse ano, ela é muito centrada, né, nas reverberações dos crimes ambientais, principalmente no crime ambiental de Córrego do Feijão, aqui em Brumadinho, mas também nas queimadas da Amazônia, do Pantanal, enfim, em tudo que acontece hoje no Brasil, no planeta Brasil e no planeta Terra, mas principalmente nessa nossa região. E vocês, com o ambientalista, visitaram uma série de questões, e aí retorna onde você estava, que é a questão da atemporalidade, mas algumas questões agudas dos nossos problemas ambientais. Então, eu queria que você falasse do impacto disso para esse nosso momento, para o momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos gravando, uma juíza em Manaus mandou devolver parte da madeira recolhida pela Polícia Federal, esse é um caso, né, público, mas, e, ao mesmo tempo, qual que é o impacto de ver essa série? O que podemos fazer? E se você pudesse falar, então, a partir de cada episódio. Se você quiser, eu te ajudo aqui com uma cola. Eu vou te passar um panorama, Adi, que é importante a gente estabelecer essa base para a gente avançar um pouquinho, ponto a ponto. Eu gostaria de falar que eu nasci em Congonhas, né? Então, quer dizer, nós estamos falando de uma cidade... Eu nasci numa cidade mineradora, né? Eu nasci em Minas Gerais. Então, nós mineiros ainda temos a Minas no próprio origem nossa, né? Nós somos uma cidade mineradora, um estado minerador que foi cunhado e foi construído em cima da mineração, né? De diamante, de ouro, vários ciclos. Isso é importante a gente verificar esses ciclos. Ciclo de madeira, ciclo do ouro, ciclo da borracha. Então, são coisas finitas, né? Então, a gente, quando começou a pesquisar esses temas, eu, junto com o pessoal da produtora, nós levantamos esses problemas justamente por quê? Porque barragem. Porque nós estamos falando mais de 400 barragens que a gente tem em Minas Gerais, né? Tem mais de 100 barragens em Minas Gerais que precisam de um cuidado especial. Então, esse levantamento, para falar de barragem, nós temos muita coisa para falar. Então, quando a gente levanta esses temas, nós procuramos identificar quais os temas são os temas mais importantes, nós procuramos dar essa diversidade, sabe? Desde Belo Monte até Rio Grande do Sul, que foi a questão do uso de agrotóxico. Então, nós procuramos entender o que acontece em Minas Gerais, entender também, interpretar os problemas que têm em comum, esses problemas ambientais, sociais, todos eles têm algum problema em comum. Geralmente é um problema político. Então, apesar de a gente ter uma diversidade de temas, quem assiste a série, ele passa a perceber que, entre elas, todas elas se comunicam.
Então, quando você termina um episódio, você já começa a querer ver o outro, parece que é uma sequência, uma novela. Apesar de um você estar gravando lá na Amazônia e o outro lá no Rio Grande do Sul. Então, isso é muito importante, as pessoas perceberem essa pegada da investigação. A gente vai investigando, vai buscando em Minas Gerais, vai buscando no Rio Grande do Sul, no Rio, na Bahia, e elas parecem muito, sabe? É uma missão do poder público, histórico isso não é de agora, isso é histórico, né? Você vai na Amazônia, por exemplo, você falou muito bem em questão da madeira, mas eu sentei com um juiz federal que ele me mostrou lá, por exemplo, pastas de 900 milhões de reais que foram consumidos por 2 partidos políticos na construção da usina de Belo Monte. Então, essas coisas, elas estão muito interligadas, sabe? Nós temos, assim, uma sociedade que precisa atentar a isso, sabe? Precisa estar ativa e participando. O audiovisual é super importante para isso. Eu acho que é o meio de comunicação que a gente tem super importante, mas também essa comunicação que nós estamos fazendo agora, discutir acima do que foi discutido até hoje. Porque os problemas continuam. Nós falamos de barragem, nós gravamos sobre Mariana, logo depois teve Brumadinho. Eu até não gosto de citar o nome das cidades. Na verdade, eu cito isso só para localizar geograficamente, mas a empresa mineradora foi uma só, que foi a Vale, né? O que ela fez em Mariana, ela fez em Brumadinho. Tomara que não faça mais em lugar nenhum, mas nós estamos falando o seguinte, isso tinha que ser a tragédia da Vale, e não a tragédia de Brumadinho. Então, a corda sempre estoura no lado mais fraco, no social, na sociedade, né? Você não pode falar de coronavírus como vírus chinês. Se você falar que o vírus é chinês, dá um oba-oba danado, não pode que a China que compra do Brasil. Essas coisas sociais, essas coisas econômicas, elas são muito interligadas. Sabe, onde você vê um problema ambiental, tem um problema social. É fato. Você vai no lixão de Brasília, problema social do lado. Sabe, então isso é muito interligado. Fica à sua disposição para a gente citar aí cada um dos episódios que você queira, na ordem que você quiser aí, fica à sua disposição. Eu vou falar na ordem do que eles aparecem na mostra agora, que eu acredito que foi a ordem que ele foi exibido pela primeira vez. O Eldorado. O Eldorado foi uma visita que nós fizemos a Paracatu. E eu gostaria só de te dar mais uma informação importante, que todos esses programas nós gravamos, eu fiz um diário das perseguições que a gente sofreu, das ameaças, situação de risco, todas as situações. Isso nós estou formatando agora, nós devemos lançar o livro, chama o Diário de um Ambientalista, onde eu conto esses mais de 70 dias que a gente teve na estrada gravando esses programas. Paracatu foi um local interessante. Lá teve caminhonete de empresa perseguindo a gente não podia deixar equipamento de filmagem em hotel, porque existia precedente lá e histórico de gente que foi fazer programa de televisão lá para investigar essa contaminação de água e sumiram esses equipamentos dentro de hotel, sabe? A gente tem indício lá de parente de autoridade judiciária que trabalha em empresa, a própria empresa que a gente foi investigar, indício de político que foi bancado pela empresa, sabe? Que foram pessoas demitidas do hospital lá porque elas identificaram a possibilidade dessas contaminações estarem ligadas com o excesso, com o número de câncer que tem na cidade. Então, quer dizer, nós estamos no Brasil, não é? No século que nós estamos vivendo e ainda, esses resquícios de pessoas que estão assim, sendo perseguidas, e aqui, do lado de Belo Horizonte, lá na capital de Minas Gerais. Então, é uma situação muito complicada de Paracatu, ela merece ser muito investigada, mais aprofundadamente isso, porque os indícios são muito fortes de contaminação e de perseguição. Porque se não tivesse, até mesmo porque se não tivesse nenhum problema, eu acho que não haveria tanto mistério no entorno dessa empresa que extrai ouro na cidade de Paracatu. Com certeza. Passamos para o episódio 2, barragens. Barragens, nós tivemos que fazer esse programa em Mariana, um programa que a gente ficou muito emocionado, na verdade foi um dos que eu fiquei mais emocionado, porque Congonhas a gente tem uma barragem na cabeça da gente também, né? Nós temos Minas Gerais barragem para todo lado, Ouro Preto tem possibilidade de ser atingido barragem, então nós vivemos um estado que tem várias barragens.
E é um problema que está aí. Não é um problema que a gente está lidando com hipótese, com suposição, não. Isso é fato. Essas barragens estão aí. Então, a gente precisa de criar. A única alternativa que a gente verificou para isso, Adir, é fazer com que a empresa crie novas alternativas de disposição de rejeito, que não as barragens. Por quê? Porque a gente também, a gente leva essa questão do ambientalista, mas eu gosto sempre de citar que a gente precisa de ter uma pegada sustentabilista também. Ou seja, a gente precisa de olhar se a gente depende desse tipo de mineração. O que está em questão aqui não é se a gente quer mineração, se não quer. Eu estou dizendo é que a nossa sociedade hoje em dia vive da mineração. A nossa casa é feita de argila, feita de areia, feita de pedra. Tudo isso envolve mineração, extração mineral. Então, a gente precisa de ver um novo modelo. Nós precisamos sair daquele modelo arcaico de mineração que era feito há 100 anos atrás. Por que eles adotaram as barragens? Porque é o modelo mais barato de disposição de rejeito. Então, não se pensou em nenhum momento se era o modelo mais seguro. O que estava em jogo era só a questão econômica. Isso é sustentabilidade? Lógico que não é sustentabilidade. Sustentabilidade se pesar a questão social, a questão ambiental toda. Então, a barragem, quando a gente gravou em Mariana, para nossa tristeza, vamos dizer assim, logo depois veio o episódio que assolou a cidade de Brumadinho e que nos deixou muito mais assustados, porque a gente torcia para que nunca mais tivesse um evento daquele. Se eu não me engano, até falo isso na série, no fim do programa de barragens, e depois, logo de seguida, veio uma tragédia muito maior, que foi a tragédia que aconteceu na cidade de Brumadinho. Então, nós precisamos de ter, as autoridades precisam de tomar conta disso, sabe? Nós precisamos de ter as autoridades mais ativas nessas questões, para que a gente possa, de fato, mudar esse modelo que a gente tem de fiscalização, porque é importante falar quando a gente fala de barragem, não envolve somente a estrutura, envolve toda uma organização, o que se coloca lá, maneira que se coloca, a fiscalização que é feita disso, a legislação que permite isso, que não permite, a própria sociedade opinar dentro dos processos de licenciamento se ela quer esse tipo de estrutura dentro da sua cidade, né? E parar de tampar o sol com a peneira aí, que essas audiências públicas que são feitas pelos órgãos ambientais, elas são formalidades, né? Elas são formais. Será que se a comunidade for na audiência pública e dizer assim, olha, nós não queremos barragem, será que isso vai ser levado em conta no momento de não se construir uma barragem? Então, eu acho que todos os agentes, cada um tem um papel muito importante nesse contexto todo, e cada um precisa desenvolver isso com mais responsabilidade, porque senão daqui mais 2 anos nós vamos falar de barragem, daqui mais 10, daqui mais 15, e a gente precisa se preparar para que daqui a 10 anos a gente não tenha isso mais aqui em Minas Gerais. Essa provocação é muito forte nesse episódio. Vamos passar para o episódio 4, cidades radioativas? A cidade radioativa, inclusive, foi o primeiro que nós gravamos. No interior da Bahia. Foi um episódio assim, que o diretor, inclusive, o Marcelo, acha que ele considera esse um dos melhores episódios. Nós fomos no interior da Bahia. Nós fomos desvendar o que está por trás da extração de urânio. A extração de urânio que é utilizada para poder utilizar nas usinas atômicas, que a gente usa ele aqui no Brasil de forma pacífica para geração de energia, mas entra-se a dizer que a geração de energia a geração de energia lá de Angra é uma geração de energia limpa. Aí você pega toda a cadeia dela, você vê que a situação é muito complexa. A extração de urânio no interior da Bahia, ela é feita por uma empresa do Estado brasileiro, né? Uma empresa que ela é nacional, ela passa por cima de toda a sociedade, por cima de todo mundo, sabe? Ela domina a cidade de Caetité. Caetité é o prefeito quem coloca, é o pessoal da INB, as indústrias nacionais brasileiras, não, indústrias nucleares do Brasil. Então, você vê que tudo lá está muito envolvido com isso. A cidade depende da INB, ela patrocina isso, patrocina aquilo, mas as pessoas são pobres. Você vê que a sociedade de lá
você ter ideia, nós fomos lá numa feira, igual o Mercado Central, aqui uma feira super legal. As pessoas que estão perto na região dessas, onde faz a extração de urânio, eles, além da dificuldade todas que eles têm, de estar no sertão, num local difícil de água, de tudo, eles ainda têm que pouco de água que eles têm contaminada. O alto índice de contaminação. Então, o que acontece? As pessoas, além de ter essa dificuldade toda, de não ter acesso à água potável, a que tem é contaminada, e os produtos que eles plantam sequer são consumidos na cidade, porque quando chega na cidade para comprar e fala que aquele produto é de lá, ninguém quer comprar. Então, os altos índices de incidência de câncer, o padre que estava lá, pra você ter ideia, que começou a investigar isso, ele foi transferido. Né? Que igreja que é essa? Você transfere um padre porque ele está questionando se a população está passando mal ou não está? Né? Então, quer dizer, que tipo de lei que existe para o interior do Bahia que ela é diferente da que existe aqui, nós estamos aqui em Minas Gerais? Então, essas coisas você vai ficando muito... você vê que existem diferentes igrejas, diferentes poderes públicos, não existe o mesmo peso, a mesma medida, é sempre uma questão muito diferenciada. Sabe? E o episódio seguinte, o Crianças Contaminadas, ele tem a ver com isso? Crianças Contaminadas é um episódio também muito duro que foi gravar, porque é uma ilha que existe lá na Bahia, perto de Salvador, ali na Baía de Todos os Santos, e algumas empresas que estão no entorno, inclusive uma delas, tinha um produto lá que ficou contaminando por chumbo, uns mariscos que chama-se chumbinho. Por coincidência, ele chama chumbinho, porque é pequenininho, não tem nada a ver com chumbo. E as crianças gostavam muito de comer esse marisco, e já existiam mais de 100 crianças contaminadas por alto índice de chumbo no organismo, no cabelo e tal. Então, quer dizer, mais uma empresa que passa no local, né, que quebra, do ponto de vista econômico, vai embora, larga o passivo ambiental, que continua poluindo diariamente aquilo ali, e as pessoas são as mais prejudicadas, né? Mais de 100 crianças, a gente tinha registro lá de 2 crianças que já haviam falecido por causa dessas contaminações, que deve ter provocado o câncer, e você vê que as autoridades fingem que não existe nada ali no entorno, né? Elas estão ali, a Deus dará. É uma situação Isso nos leva ao episódio de Zona de Sacrifício? Eu estou te puxando assim para a gente poder... Ótimo. A Zona de Sacrifício também é outro passivo ambiental. É um passivo ambiental de uma empresa que mexia lá no Rio de Janeiro, teve um problema atabalhoado lá de licença ambiental, né? Na época, o secretário de Estado de Meio Ambiente lá, que é até um ativista ambiental muito famoso aí, atropelou a situação toda, porque tinha Eike Batista, tinha empresa grande envolvida por trás e tal. Fizeram uma confusão danada lá, liberaram as empresas, ou seja, eles olharam para aquela cidade, aquela ilha, e falaram assim, olha, isso aqui nós vamos sacrificar em favor do poder econômico. Mas, hora nenhuma, a população teve alternativa, ela teve alternativa sequer de poder sair de lá. Então, uma coisa é você não ter alternativa técnica vocacional para isso, a comunidade participar ativamente e falar, não, nós vamos mudar daqui porque nós vamos para um local melhor, nós vamos ter acesso à água, esgoto, tal. A outra é você chegar, pressionar as pessoas e sacrificar, de fato, a vida daquelas pessoas, igual está sendo feita lá. Lá, realmente, é uma situação também muito complicada. Aliás, eu acho que não tem um ponto aí que é mais do que o outro. Todos são muito problemáticos. É Brasil, né? Isso nos leva ao próximo episódio, o Lixão do Planalto. O Lixão do Planalto foi inaugurado junto com Brasília. E começou a cidade, né? A produção de resíduo é imediata, né? E esse Lixão do Planalto também, um problema social muito crônico, pelo fato de ter um lixão, o entorno do terreno era um terreno desvalorizado, né? As pessoas foram criando comunidade, porque o terreno é mais barato, invadia e tal. Então, tem toda uma cidade estrutural, que a gente considera assim, no entorno, inclusive o nome é estrutural, e que vive da catação ali.
E associado a isso também, nós temos um problema político, que não pode fechar o lixão, porque diversas empresas faturam milhões e milhões ali, levando e mantendo a degradação ambiental daquela maneira. E é mais um problema que envolve questões políticas, questões sociais. Que, aliás, na verdade, só arrebenta para o lado social, né? Porque a questão política, os empresários, não, eles estão lá faturando dinheiro. É outro problema que agora, eu acho que já evoluiu bastante, acho que tem uns 2 anos que eu não tem notícia de lá, mas toda vez que você vai lá fazer algum programa, na época que a gente fez essa pesquisa, sempre no próximo ano eles iam solucionar aquilo, mas nunca tinha solucionado. Mas eu acho que já avançou bem a situação lá. E aí lá tem a questão da contaminação do solo, que leva também para o outro programa, que é o Química da Lavoura, na Lavoura, né? Essa lá é outra coisa interessante. A plantação de fumo, Adir, isso eu nem imaginava. Se você não vai lá, você não fica sabendo. A plantação de fumo, ela utiliza 60 tipos de agrotóxicos. Né? Muitos deles proibidos aqui em Europa, em alguns países do mundo, mas no Brasil ainda utilizado. Mas o mais interessante que tem lá é porque é uma máfia do negócio que você não acredita, que no mundo atual isso ainda exista. Vou te dar um exemplo. Se o plantador de fumo quiser formar uma cooperativa para plantar fumo orgânico, sem esses agrotóxicos, para vender e ter um valor a mais, ele não consegue, porque ninguém compra dele o fumo. Eles são praticamente, pelo mercado, obrigados a utilizarem os produtos químicos, a venderem para aquelas fumageiras que estão lá, no preço que eles determinam. Então, as pessoas que moram lá, já têm uma ascendência alemã e tal, eles estavam entrando num ciclo vicioso de dívida, porque tinha que pegar dinheiro emprestado para poder plantar fumo para o ano que vem. E se vinha alguma situação que acabasse com a plantação, eles ficavam devendo. Então, no outro ano, tinha que plantar para pagar esse, para pagar aquele. Então, as pessoas começaram a entrar em depressão, alto índice de depressão, e lá nós encontramos também o maior índice de suicídio do mundo. 40 pessoas a cada 100 mil habitantes. Você tem ideia, o maior índice que tem no mundo, que a gente tinha registro na época, era 32 a 35 pessoas, numa determinada localidade lá da União Soviética, a Rússia, né? E hoje você não consegue entender isso. Então, os únicos indícios que tinham era que esses organofosforados, esses produtos químicos, eles causavam demência, eles potencializavam os problemas que as pessoas tinham psicológicos, e isso levava um pai de família a se suicidar para acabar com a dívida, sabe? E as pessoas se suicidavam bebendo muitos deles bebendo o próprio agrotóxico. E também você não pode falar agrotóxico lá, não. Quando você vai falar agrotóxico, o cara nem te dá uma entrevista. Você tem que falar defensivo agrícola. Agora, essa tristeza também, ela acontece de outras formas, além da contaminação química, às vezes com a perda do trabalho, que é o que nos leva para o episódio de Por Trás de Belo Monte, por exemplo. Belo Monte foi uma situação assim que a gente não entende até hoje como que foi feito aquilo, né? O Ministério Público Federal, por exemplo, entende que aquilo foi feito para poder se ter acesso a dinheiro, né? E vamos dizer, regrar os cofres de 2 partidos políticos que dominavam aquela região lá. Eu prefiro não falar partido político, nós não estamos aqui para falar isso, vamos falar no geral, mas 2 partidos políticos, sem dúvida que o Ministério Público Federal lá já tinha investigado mais de 900 milhões de reais que haviam sido desviados. Pra você ter ideia, tem um local lá que foram investidos 10 milhões de reais para que os índios Jurunas pudessem desenvolver uma atividade lá para suprir a atividade que eles tinham lá, que eles vendiam uns peixes, umas coisas, e iam ser prejudicadas com os índios de Belo Monte. E não foi plantada uma árvore, sabe? E tem todo o relatório que foi plantado, tem um relatório que elas não nasceram, sabe? Por causa do clima e tal. Quer dizer, nem vestígio ficou, mas os próprios índios falaram, nunca plantaram nada aqui. Então, quer dizer, você pega um impacto ambiental desse tamanho, atropelando todo mundo, né? Porque todo mundo falava que existiam outras maneiras de se fazer aquilo, sabe? Optou-se pela pior maneira possível.
Então, isso é que a gente desse... questiona. Tá. E aí a gente pega a questão de Belo Monte. Eu estou te cortando às vezes porque eu acho que isso também vai estar nessa provocação, vai estar aí na série. A gente chega nos 2 últimos episódios, que são a Amazônia, que é a continuidade, de uma certa forma, dessa questão que você está colocando. Uhum. A Amazônia, para mim, é o ápice de qualquer pessoa da área ambiental ter que conhecer e pesquisar igual a gente fez para poder ter as suas próprias opiniões. Algumas coisas da Amazônia são muito postas para a gente. Vou dar um exemplo seguinte: o cara que fica de ambientalista de rede social, que não vai lá ver a situação, às vezes ele pode formar uma opinião um pouco diferente, e a Amazônia é muito grande, você pode formar uma opinião por determinada situação na Amazônia, mas não leva como tudo. O que a gente percebeu na Amazônia é que as invasões são promovidas por grandes fazendeiros, que as invasões são promovidas por políticos que acobertam isso, sabe? A gente percebeu que os índios são os melhores defensores da Amazônia, que os índios, alguns querem um desenvolvimento um pouco diferenciado, eles querem ter acesso à internet. Na tribo que eu fiquei, por exemplo, uma semana, a internet era melhor do que a minha, o Wi-Fi da minha casa aqui. Tinha uns equipamentos lá, muito bem montado. Então, o índio que vive na Amazônia, os povos nativos, vamos dizer assim, a gente fala índio, mas por força de água, mas os povos nativos da Amazônia são diferentes culturas. Cada cultura ali tem um valor diferenciado do outro. Eu acho que precisa de respeitar essa diversidade, sabe? A floresta é uma coisa, mas os povos são outros. A gente precisa de olhar isso. Quando a gente chegou na cidade chamada Paragominas, por exemplo, que era exemplo de ter superado o desmatamento, quando eu fui investigar a fundo por que Paragominas, que era, vamos dizer, a cidade sede das madeireiras, botou o desmatamento a zero, e ela fazia propaganda disso, o governo do Pará fazia propaganda disso, mas quando nós investigamos não tinha nada disso, é porque ela não tinha árvore para cortar mais. Aí realmente foi a zero o desmatamento, ela tinha desmatado tudo. Isso dentro do próprio IBAMA, a gente conversou isso dentro do próprio IBAMA. Então, quando a gente pega dados, a gente precisa de avaliar que contexto que esses dados foram gerados, sabe? Estatisticamente, como que eles são analisados, para a gente não cometer esses erros que muita gente comete por aí. A Amazônia, ela é rica, e ela é muito, e vale muito para o mundo, vale muito para o Brasil, de pé, sabe? Aquela Amazônia deitada, cortada, não vale nada. O agronegócio, Adi, nós tivemos a oportunidade de conhecer fazendas que produziam nessa produção, vamos dizer assim, a toque de caixa, que foi quando o pessoal foi para a Amazônia, eles produziam lá 4 cabeças de gado por hectare, 3, 4. Hoje tem gente produzindo 14, 16. Então, não há necessidade mais do agronegócio invadir a Amazônia ou para produzir carne ou para produzir grão. O Brasil já tem tecnologia para produzir no mesmo solo que ele já tem. Então, bacana. Então, segura aí. Eu acho que é bacana essa ideia sua de que a gente já tem conhecimento suficiente. Eu falo porque nosso tempo está chegando ao fim aqui desse primeiro encontro. Nós vamos conviver agora durante esse mês com essa série, né, com os programas que compõem a primeira temporada do Ambientalista. E eu peço para você encerrar esse nosso encontro falando um pouco assim, qual que é a próxima temporada do Ambientalista? E essas histórias do ambientalista que foram feitas nos ajudam a adiar o fim do mundo? Adi, qualquer ação que a gente faça no sentido de melhorar o dia a dia, melhorar os nossos costumes, a maneira como a gente vive, a gente, sem dúvida, vai adiar o fim do mundo. Isso é uma questão bem cultural. Nós precisamos melhorar a nossa cultura, o nosso jeito de vida, o nosso jeito de conviver. O ambientalista
da segunda temporada, nós fizemos já vamos dizer assim, um roteiro de algumas situações que a gente queria investigar, transitando um pouco fora do Brasil e vem no Brasil para mostrar a diferença, sabe? Como é que foi a questão de... A França, por exemplo, aí a França se livra igual o Pilatos lá do material tóxico. Então, nós estamos tentando fazer uma segunda temporada nesse sentido. Mas, com o advento aí da pandemia, eu acho que as questões ficaram assim, as prioridades passaram a ser outras, o fundo ficou um pouco escasso, restrito, né? A gente tem discutido isso muito. Então, esse ano eu devo centrar a finalização do Diário Ambientalista, que é o livro, que a gente tentar lançar ele esse ano ainda, que deve ficar um pouco grande, mas a gente deve lançar talvez em dois volumes, alguma coisa assim. Não terminei ainda para ver o volume que vai dar. A ideia agora é terminar o Diário Ambientalista, para a gente lançar esse ano, e deixar já o roteirizado, pelo menos um roteiro básico, porque esse tipo de programa, a gente não sai com um roteiro pronto de casa. A gente só traça os pontos principais, por ser documentário, e vai em campo. A gente vai desenhando isso ao longo da construção e da gravação. E tentar essa segunda temporada para ver se a gente consegue fazer isso talvez no ano que vem. De qualquer maneira... demais. Muito obrigado, viu? Eu estou te cortando porque a gente está chegando no fim do nosso tamanho aqui. Eu quero só... Eu quero te pedir desculpa, porque o assunto é muito extenso. Então, não dá para a gente falar de 10 programas e tal. Mas isso é para as pessoas acompanhar a mostra, ver os filmes todos. Isso é mais uma provocação para que as pessoas vejam os filmes. Os filmes vão estar disponíveis no imagemdospovos.com.br entre 5 de maio e 9 de maio e 5 de junho, a programação está à disposição de todos, e essa conversa nossa também vai estar lá para a gente poder continuá-la. Eylô Arão, muito obrigado por você ter estado conosco aqui, e a gente conversa mais. E eu quero ler o livro, estou curiosíssimo para saber esses bastidores do... Tem muita coisa inédita lá que eu não posso falar, mas você tem que comprar o livro. Falei, mas para você, vou te mandar um aí, Ali. Um abraço, sucesso para todo mundo.